Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando no nosso curso de Sociologia da Estude. Eu sou o professor Brian e estou guiando você no nosso novo módulo, o poder da política. Nesse módulo, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre essa noção de política. A aula de hoje, nossa primeira aula, veremos sua origem e seu significado deste conceito de política. Nós vimos anteriormente, nos outros módulos, um pouco sobre sociologia. Sociologia que procurou estudar, procurou focar a diferenciação social, os diversos grupos sociais e o que os diferencia, como eles se relacionam. Vimos também no nosso último módulo a antropologia. Antropologia que vai buscar entender, descrever as diversas culturas, utilizando a etnografia, por meio da etnografia, descrever as relações culturais de outros povos. E agora veremos o terceiro alicerce dessas ciências sociais, que é a política. A política que tem como princípio, tem como foco, como objeto de estudo, estudar o poder. E sobre o poder, eu convido vocês a verem aí um dos grandes sociólogos que entraram nesse caminho da ciência política, Weber. Weber, que você está vendo aí, deixei para você uma frase dele que vai ilustrar bem a nossa tarefa aqui. O poder é a capacidade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas de impor sua vontade a outras. Esse é o foco, esse é o estudo da ciência política. Estudar este poder e a maneira como as pessoas exercem e se relacionam por meio do poder. Isso, gente, é desde a sua origem, desde o seu princípio. Quando que surgiu isso? Lá na Grécia Antiga. Me acompanha aqui, vem cá. Vamos ver essa etimologia da palavra, desde o seu primórdio. Lembrado da polis? Polis, aquela cidade-estados gregas. Então, é de lá, da polis, dessa palavra polis e desse conceito de polis, vai vir politikos. Politikos, professor, eu não sei grego. Calma, não tem problema. Politikos significa aquilo que é relativo ao governo da cidade-estado grega. É aquilo que diz respeito ao governo da polis. Disso vai vir política. Então, política vai significar o que aqui? Ora, aquilo que era feito na cidade-estado grega, o que era feito na polis grega, aquilo que gerava o governo da polis grega, que era, por exemplo, as discussões públicas. Os gregos iam lá para a ágora, ficavam em círculo e debatiam sobre o mundo e etc. Sobre o mundo do qual eles faziam parte, da realidade prática deles. Faziam debates, debatiam justamente os mais diversos temas que diziam respeito à vida deles. Era, então, uma relação entre cidadãos. Os cidadãos vão se juntar e vão determinar uma certa relação que vai cuidar de suas vidas. Que tipo de relação é essa? Ora, a resposta já está dada aqui. O poder. Essa relação, essa discussão, esses debates que vão cuidar da polis é justamente o exercício do poder. É aqui que o poder está sendo exercido. E hoje em dia? Hoje em dia muita coisa mudou, mas essa característica de governar, de cuidar, de exercer o poder se mantém. E embora houve muitas mudanças, vocês podem acompanhar nas aulas de história, por exemplo, embora tenha tido muitas mudanças, ainda hoje algumas questões permanecem, questões que a ciência política vai fazer e procurar responder. São essas questões políticas. Vamos ver algumas dessas questões. Por exemplo, dado um certo poder, dado o exercício de um certo poder, alguém está exercendo poder em cima de mim, em cima de você, em cima de nós. O que fazer com esse poder? O que fazer com esse poder? Será que eu vou
obedecer aquele que está no poder? É uma possibilidade. Ou, ao contrário, eu poderia desobedecer? Se eu desobedecer, o que acontece? Ou então, em vez de obedecer ou desobedecer apenas, que tal negociar o poder, esse exercício? Ou até mesmo, nada disso. Vamos enfrentar o poder alheio. É uma possibilidade. Também a gente pode se perguntar quem exerce o poder. Quem é que está no comando? E o que essa pessoa entende? Aquele indivíduo ou aquele grupo de indivíduos que está lá no poder, está governando em nome de quem? Ele está me governando, mas em nome de quem ele me governa? Será que em meu nome? Será que me conhece? Para me governar tem que me conhecer. Será que o outro me conhece para poder me governar? E como obteve o poder? Essas questões são válidas ao longo de toda a história. Toda a história política envolve esse tipo de questionamento e diversos tipos de resposta. Inclusive, eu acho que um dos principais pontos aqui também é entender como governar. Já que a história mudou tanto, existiu, melhor dizendo, vários tipos de poder, vários tipos de governo. Como governar nos diversos locais, os diversos lugares, os diversos ambientes? Os ambientes mudam. O governo vai permanecer o mesmo? Será que existe uma única maneira de governar? As épocas também vão mudar. Cada época vai determinar um tipo de governo. E que tipo de governo é esse? O governo que existe hoje, será que ele está ultrapassado? Será que ele está moderno? Será que ele está adiantado demais? O que será que está acontecendo com esse governo? É uma questão política. E as necessidades também. Como governar tem que ter em vista as necessidades de uma certa época e de um certo lugar. Essas épocas, esses lugares, são fundamentais para a gente entender o tipo de governo e a maneira de exercer o governo, que será também a maneira de exercer esse poder. Nas próximas aulas, a gente vai entrar no exercício desse poder e aprofundar essas questões políticas. Iniciaremos com a modernidade, com um dos grandes filósofos políticos, o Maquiavel. Nos vemos na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.